Você pode dizer amém de novo ou não? Poxa vida. Essa poesia, ela é realmente encantadora. Me permita refletir com você aqui um pouquinho. Nos últimos anos, tem sido uma tradição para a gente parar a rotina ordinária da igreja no sábado, no mês de dezembro, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Natal. E dando uma olhadinha aqui nas últimas edições nossas de concerto de Natal, eu acabei constatando que, mesmo não intencionalmente, acabou que uma série acabou sendo formada. Eu preguei um sermão aqui, num desses concertos, com o título Na Perspectiva de Maria. Depois, em outra edição, eu falei sobre o Natal na perspectiva de José, o pai adotivo. No ano passado, a gente conversou um pouquinho sobre o Natal na perspectiva dos pastores, e eu queria hoje convidar você a analisar essa história conhecida na perspectiva dos anjos que lá estiveram para recepcionar Jesus. A palavra anjo, na Bíblia, ela tem um significado bem intencional. A palavra significa mensageiro, é alguém que traz uma notícia, nada mais do que isso. E quando nós vemos o relato do nascimento de Jesus e os eventos que estavam por trás disso, nós vemos a participação ativa dos anjos. Se você tiver sua Bíblia consigo, eu convidaria você a olhar o Evangelho de Lucas no capítulo 1, porque alguns meses antes do nascimento de Jesus ser anunciado, um outro nascimento foi anunciado. Os versos 11 a 13 do primeiro capítulo de Lucas trazem para a gente isso. Na minha versão eu leio assim: eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso, e ao vê-lo Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. No verso 19, esse anjo ganha nome. Ele é apenas descrito quando surge como um anjo, mas no verso 19, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. E é interessante porque todas as vezes que esse anjo, que é chamado pelo nome Gabriel, surge no cenário bíblico, ele nunca traz uma má notícia. Esse camarada aqui só traz boas notícias. E tem uma expressão que ele normalmente utiliza, porque apesar da presença dele trazer coisas boas, as pessoas normalmente elas se assustam. Então, normalmente Gabriel, quando chega, ele diz assim: não tenha medo, é coisa boa que está vindo. Virando a página, no verso 26 do mesmo capítulo, você vai perceber o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel, ele de novo, enviado da parte de Deus, agora para uma outra cidade, chamada Nazaré, que ficava lá na Galileia. No verso 35 ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e também esse ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E diante do espanto dela, no verso 37, repare que palavras lindas o anjo Gabriel diz a Maria. Para Deus, porque ela diz: eu sou virgem, nunca tive contato com nenhum homem, como vou ficar grávida? E ele diz no verso 37, o anjo Gabriel a ela: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você diz amém? O anjo Gabriel diz assim: não existe nada impossível quando Deus promete. Isso é fantástico. Gabriel acaba se tornando o primeiro a anunciar que o verbo, que mais tarde João se refere a Jesus como verbo, ele iria caber dentro de um útero materno. Anjos, e agora eu queria convidá-lo a entender o Natal e a olhar o Natal por essa perspectiva. Anjos compreendem a grandeza, essa grandeza divina, melhor do que qualquer ser da criação. Por isso a encarnação para os anjos, ela
ela deu um tilt na cabeça dos anjos, ela desconcertou a compreensão dos anjos, porque havia dentro da noção deles, que habitam na presença de Deus, naquele lugar, havia na compreensão dos anjos uma desproporção. Como assim Deus se fazer homem? Como assim Deus se fazer uma criança? E havia um certo escândalo também, porque não era apenas um Deus extraordinariamente grande tornar-se um ser humano, mas fazer-se um e identificar-se com uma raça que havia, de certa maneira, ou de certa forma não, mas havia sido contaminada. É certo que ele não veio participando dessa contaminação. Os anjos conhecem a luz, a extraordinária, mais pura, incrível luz. Os anjos conhecem a majestade, os anjos conhecem a grandeza, os anjos conhecem o poder de Deus, numa escala desconhecida para os seres humanos, mas os anjos conhecem. Os anjos não conhecem Deus por fé, os anjos conhecem por visão, eles veem a Deus. Os anjos habitam na luz inacessível, os anjos assistem sem nenhum véu entre eles e a face do Deus Todo-Poderoso. Os anjos contemplam o trono, os anjos ouvem o louvor incessante, eles conhecem o peso da santidade, a força da palavra que cria todas as coisas. Para eles, a majestade divina não é um conceito, é a realidade presente, é o que eles estavam acostumados. A eternidade para os anjos não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Justamente por isso, nenhum ser criado no vasto universo teria a menor consciência da distância infinita entre Deus e a criatura. Ninguém compreenderia isso melhor do que os anjos. E por isso eu convido você hoje a pensar no Natal na perspectiva deles. É nesse ponto que o paradoxo se torna quase insuportável para os anjos. Porque aquele de quem os anjos cobrem o rosto, nasce envolto em panos. Aquele cuja voz faz os céus tremerem, teria que aprender a falar com a camponesa na Galileia. Aquele que sustenta o universo precisaria ser segurado no colo por ela. Aquele que nunca dorme sentiria o cansaço, aquele que é espírito viria em carne, aquele que é eterno entra no espaço do tempo. Para os anjos isso não é apenas humildade, é uma inversão que desafia toda a lógica da criação. Ele nasce, mas é pai da eternidade. Ele mama, mas sustenta os oceanos. Ele aprende, mas é a própria sabedoria. Ele se cansa, mas nunca se esgota. Ele chora, mas é a alegria do céu. Ele é tentado, mas permanece santo. Ele morre, mas é a fonte da vida. Esse é o paradoxo do Natal, que os anjos ficaram atordoados ao contemplar. Cada aparente contradição apenas aprofunda o abismo entre o que ele é em sua divindade e o que ele assume em sua humanidade. Os anjos sempre conheceram o poder de Deus, mas na encarnação eles passaram a conhecer algo ainda mais profundo, o amor. Não o amor proclamado, mas o amor encarnado. Não a glória que afasta, mas a graça que se aproxima. O que eles sabiam sobre santidade agora vai se revelar na inseparável misericórdia e no amor demonstrado aos seres humanos. O apóstolo Pedro, mais tarde, lá na carta dele, a primeira carta, no capítulo 1, no verso 12, ele diz que coisas, falando do plano da salvação, coisas que até os anjos anseiam observar, é o que Pedro fala na sua carta. Essa palavra observar, Pedro está falando do plano da salvação, e ele diz que os anjos anseiam observar este plano da salvação. Só que essa palavra, no original bíblico grego do Novo Testamento, ela indica que essa observação é como que alguém se inclinando para olhar mais de perto. É alguém se debruçando para, quem sabe, colocar uma lupa. É assim que ele diz que os anjos observam o que Deus está fazendo aqui. Os anjos se inclinam para entender o que Deus decidiu revelar aos que estão sobre a face da terra. Eles se inclinam, por assim dizer, para tentar compreender algo que eles não vivenciam na própria pele. A redenção não é a experiência deles, a redenção é a experiência nossa. Eles assistem, nós participamos. Os anjos, eles inclinam o corpo para observar o que Deus está fazendo na nossa história. Não é mera curiosidade intelectual, eles não estão observando de curiosos, é admiração, é reverência.
É espanto diante de um amor que ultrapassa até mesmo o conhecimento celestial. Talvez, isso explique parte da reação quando os anjos foram informados sobre o plano da redenção. A serva do Senhor diz que houve silêncio no céu, que diante da queda de Adão e Eva, Jesus entra no conselho divino e eles vão precisar elaborar um plano. E quando Jesus entra na luz inacessível de Deus o Pai, com espantosa ansiedade, eles aguardam do lado de fora. E quando lhes é anunciado, vou descer para resgatar eles, eles não podiam conceber uma ideia tão absurda. Essa não é, como alguém me disse aqui atrás, essa não é apenas uma incrível história, essa é uma história, a mais incrível história de todas. Talvez isso também explique o espanto dos anjos, retratado na música que Lucas registra, num versinho pequenininho aí, ainda no seu evangelho. Você e eu estávamos no capítulo 1 de Lucas, quando a gente vira a página e é descrito o nascimento de Jesus. No capítulo 2, lá nos versos 9 a 11, diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, falando dos pastores, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse, de novo, as mesmas palavras, não temais, eu vos trago boa notícia, de grande alegria, que será para todo mundo essa boa notícia. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No verso 13 do capítulo 2 diz que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O cântico dos anjos é um evangelho em miniatura. O presépio, que a gente enfeita a nossa sala e a quem sabe alguns quintais por aí, o presépio naquela noite estrelada virou uma extensão do palácio real. A estrela no céu era como um estandarte e a manjedoura se tornou um quartel-general improvisado. A música dos anjos foi como se eles tivessem desembainhado a sua espada. Milícia é a palavra utilizada por Lucas. Sabe que leitura rápida da Bíblia faz a gente perder uns negócios. Lucas não chama aquele ajuntamento de anjos de coro, ele não chama de assembleia, ele não chama de grupo. Lucas escolhe uma palavra a dedo, e não é uma palavra recorrente, ele escolhe essa palavra e ela não é aleatória. Ele diz que com Gabriel, que falou com os pastores, de repente surgiu uma milícia de anjos, uma multidão da milícia de anjos. Esse é um termo militar, isso designa um exército organizado, uma tropa em formação, forças armadas sob comando, é uma linguagem de quartel, milícia. Lucas poderia ter usado, como eu disse, outra palavra um pouco mais suave, mas não, ele diz que um exército celestial surge nas campinas de Belém. Os anjos não aparecem dessa vez para lutar, mas para cantar. Ao invés de empunhar uma espada, eles empunham o louvor. 3 frases que se repetem neste coro: glória a Deus nas maiores alturas, Deus é exaltado no assombro de sua humilhação, Ele se fez carne, glória a Deus por isso. Paz na terra entre os homens, porque a contenda do nosso planeta terá um fim, o conflito dos séculos será resolvido. O general entrou no campo de batalha, ele está acomodado num coxo de animais, mas é o general. Estes anjos não vêm apenas como um simples bebê, eles sabem quem o bebê é, antes de ele encarnar. E eles dizem na música que a paz entre os homens, a quem Deus quer bem. Ao entrar no nosso espaço, ao fazer-se um de nós, os anjos anunciaram: Ele quer o bem de vocês. Ele quer o bem de vocês. Jesus veio à terra porque Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Saia daqui hoje deste recinto entendendo isso. Ele, Emanuel, Deus conosco, Ele quer o seu bem. Você imagina o espanto dos anjos? Pois bem, eu repito, o presépio virou uma extensão do palácio, a estrela um estandarte, e a manjedoura o quartel-general.
Este é o comandante do exército celestial. E os anjos terão uma participação ativa no tempo de sua encarnação. E quero dizer a você, eles estão ansiosos para que a gente possa entender essa história devidamente. Além dos pacotes e embrulhos, além do cardápio característico de dezembro, além da casa cheia e das visitas que chegam e das viagens que a gente faz, Deus espera que a gente entenda essa história de verdade, que a gente se incline sobre ela e a observe, não com curioso interesse, mas com assombro e com admiração. A música que vamos ouvir agora, a última delas antes de deixarmos este lugar, fala exatamente sobre a presença deste Deus conosco, que se fez um de nós. Que Deus eleve sua alma, seu espírito nesse momento, enquanto você ouve a última canção. Você diz amém? Posso convidá-la a ficar em pé, vamos orar a Deus. Querido Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz na vida dos seus filhos. Nós não compreendemos ainda o suficiente de teu gesto de humildade, de humilhação própria, de ter se tornado um de nós para resolver o problema do pecado. Mas o pouco que sabemos, o pouco que o nosso coração, a nossa mente alcança, é o suficiente para a gente se render em devoção e dizer muito obrigado. Louvado seja o teu nome.
Se houvesse algo mais precioso, algo mais caro, teria sido dado pelo preço de nossa alma, mas o Senhor derramou o céu inteiro na pessoa de Jesus Cristo. Ele não apenas tomou forma humana, o que já seria assombroso, mas levou sobre si as nossas dores, pagou o preço da nossa iniquidade, deu a sua vida em favor de cada um de nós. Que a história do Natal faça sentido a nós, que desperte em nós a vontade, o desejo de conhecer melhor o Senhor, de aprender a amar, de aprender a confiar no Senhor. Por isso, despeça-nos com a tua paz e que nos próximos dias e quando estivermos reunidos na nossa casa, com as pessoas que amamos, com os nossos queridos, a nossa mente seja capturada por essa imagem, a imagem de um Deus que se fez um de nós para nos salvar. Despeça-nos, por favor, com tua paz, com a tua bênção. Nós oramos agradecidos em nome desse Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.